Chegamos então, irmãos, à última mensagem desta série Retorno à Santidade. Foram 8 semanas, passou muito rápido, né? Nós vamos entrar aí agora num período que não vai ter série de mensagens, até o dia 19 de outubro, no domingo, dia 19 de outubro, nós vamos ter uma série bem curtinha de 3 mensagens, que vão ser 21 dias, sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Você já imagina? Vão ser 21 dias que nós vamos meditar durante 3 domingos, sem julgar. Você vai se comprometer com Deus. Nesses 21 dias você não vai julgar, não vai mentir e não vai reclamar. E vai ser um voto para gerar um hábito. Eu já falei com a Jaqueline que eu não vou poder dirigir nesses 21 dias, né? E muito menos ver o jogo do Vasco. Não vai dar. Mas até lá a gente vai ter outras mensagens, claro. Mas esse é o último dessa série. E nós vamos falar sobre pecados de autoconfiança. E retorno à santidade, nesses outros 7 domingos, ele nos desafiou a deixarmos alguns tipos de pecado que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Alguns pecados que realmente afetam a nossa vida, que impedem que a minha vida seja uma vida de bênção, que impede que a minha vida seja cheia do poder de Deus. A gente vê por aí tanta igreja, a gente vê por aí tanto crente, com tanto poder na sua oração, com tanto poder no seu dia a dia, com tanta intimidade com Deus, e a gente fica pensando, por que esse poder, por que essa intimidade, por que essas coisas não acontecem comigo, não acontecem na minha igreja? E ao longo dessas mensagens, Deus foi nos falando por que não acontece, porque falta santidade, falta intimidade com Deus, e a gente peca por pensamento, por atitude, por palavras, por relacionamento, por ação, por omissão. Essas categorias são todas elas muito reagentes na nossa vida. Mas a de hoje, ela é muito importante que você preste atenção, porque pecados de autocontrole ou pecados de autoconfiança, ela necessita de uma mostra, de uma revelação por parte de Deus, para que a gente se coloque livre desse tipo de pecado que é o de autoconfiança. Hoje nós vamos ver as maneiras sutis como a nossa velha natureza permanece em nós e nós nem percebemos, mas ela está lá, bem viva, em áreas muito importantes do nosso coração. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós entramos num processo chamado santificação. Você é salvo, salvo está, mas a sua vida a partir de agora entra num processo, esse processo de santificação, e você vai se livrando do velho homem, da velha natureza, daquela vida de pecados, e vai se separando, vai se entregando a Jesus cada vez mais e mais. Mas nesse processo, muitas vezes nós erramos, porque nós confiamos demais em nós achamos que nós temos o controle da nossa vida, e esse tipo de pecado, eles vão ficando ali, muitas vezes desapercebidos da nossa vida, do nosso ser, do nosso eu. E você, quando vê, acaba pecando. Poxa, eu não podia ter feito isso, mas fez. É possível haver na vida de muita gente áreas aonde o seu eu ainda não foi crucificado e que impede que Cristo viva nessas áreas, nessas pessoas e através dessas pessoas. Quem sabe nessa noite Deus não vai mostrar para você que o que está faltando
para a sua vida ser uma vida de poder, para uma vida de separação para Deus, de santidade, é aquela áreazinha ali que você ainda não crucificou, não entregou para Jesus, e por isso ainda você não vive uma vida cristã na sua plenitude. E quando nós não deixamos todo o nosso ser, guardamos algumas áreazinhas lá da nossa vida, sem entregar para Cristo, essa é a razão principal de muitos cristãos não conseguirem a vitória que Deus, de forma tão clara, nos promete. A gente vê aí em frases de caminhão, de carro, né? A vitória é nossa em nome de Jesus, estamos em Cristo, somos muito mais do que vencedores. A gente sabe que a vitória está aí, mas a gente não toma posse dela, a gente não vive dela, a gente parece que vive só um pouquinho, enquanto muita gente já está vivendo muito dela. Como é que a gente vai lidar com isso? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versos de 17 a 21. Esse é um texto muito conhecido, que a gente pode até chamar um texto muito clássico da Bíblia, onde Paulo diz que carne não é a picanha que você come lá todo domingo, não é o bifezinho de contrafilé, ou aquilo que o Calixto gosta muito, né? Aquele peito de frango grelhado, né, Calixto? Você se amarra nisso? Só que não. Carne não é essa carne que Paulo está se referindo, mas carne que Paulo fala aqui são as nossas ações e pensamentos humanos que agem na vida da gente sem o controle direto de Jesus. Gálatas 5, 17 a 21. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, veja que o Espírito aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, não é o nosso Espírito, não é o meu Espírito, mas é o Espírito de Deus. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí vem a lista de Paulo, né? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, é um grupo. Idolatria e feitiçaria, outro grupo. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Perde a mania, ou deixe de lado o pensamento que o mundo coloca para a gente, de uma dualidade de forças no mundo espiritual. A gente parece que vive num mundo em que o bem e o mal lutam entre si com as mesmas forças, com a mesma intensidade. Isso se chama dualidade. Mas, meu querido, não é assim que a coisa funciona. Não é assim no mundo espiritual. Não existe um confronto de forças na mesma intensidade entre o bem e o mal. Se a gente falasse entre bem e o mal, você ainda vai ter alguma dúvida que exista esse confronto, essa luta de forças entre bem e o mal igual. Agora, se eu for usar o termo certo, você vai entender o que eu estou falando. Não há uma luta igual de força entre Deus e o diabo. Claro que não, pastor. Claro que Deus é infinitamente
infinitamente superior. Deus é infinito diante do diabo. Claro que é. Então não há esse conflito, essa dualidade entre Deus e o diabo. O diabo já está derrotado. A vitória é nossa, através de Jesus. Agora, o que Paulo diz aqui em Gálatas 5, 17 e 21, quando ele fala que a carne é contrária ao espírito, em alguma outra tradução diz o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Ele está falando dos nossos desejos, dos nossos pecados, e que muitas vezes estão lá, escondidinhos, a gente não quer nem que mexa muito neles. E ele faz essa lista aqui, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. A gente foi falando sobre isso aí ao longo desses 2 meses, e você perceba só que se há nessa lista alguma coisa que você pratica lá escondidinho, você pode esconder de todo mundo, mas não esconde de Deus. Isso é autoconfiança, é autocontrole, porque você vai achar, não, na hora que eu quiser eu paro, na hora que eu quiser eu não faço mais. Mas não é assim. Você sabe bem que não é assim. E olha o que Paulo diz ali, ele é categórico, né? Ele é duro aqui. Ele dá essa listagem e falou: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. No curso de Homem ao Máximo, na Hombridade, a lição que nós estudamos passada, falou algo muito interessante, que nesses anos todos de pastor e esses 48 anos que eu tenho de crente, eu nunca tinha percebido nisso. Mas a gente faz curso, né, que é para aprender coisa nova, mais do mesmo, mas de uma maneira diferente. O grande problema da humanidade hoje é tratar o pecado como um problema e não como um pecado. Pastor, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Eu não consigo me livrar da pornografia, eu não consigo me livrar da ira, eu não consigo me livrar do egoísmo, do ciúme. Meu querido, você não tem um problema, isso é pecado, e pecado tem que ser tratado como pecado. Mas a humanidade hoje diz que isso é um problema, e aí você dá um jeitinho lá e camufla, e faz um make-up, e faz uma maquiagem, e faz alguma coisa lá para dizer que é um problema, mas na verdade é pecado e você tem que tratar como pecado. É isso que Deus quer de nós. Por isso Paulo é tão duro aqui: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós quisermos ser crentes espirituais, nós precisamos estar completamente cheios do Espírito Santo. Mas é completo, cheio, transbordando do Espírito Santo. E como então, pastor, nós podemos vencer os pecados de autocontrole, os pecados de autoconfiança? Quer dizer, aqueles pecados que nos levam a confiarmos única e exclusivamente em nós mesmos. Meu amado, eu sei que não é fácil vencer esse tipo de pecado. Vencer o pecado que nos leva a confiar em nós mesmos, em vez de entregarmos toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo eu, para que o Espírito controle, não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. Mas vamos ver 3 princípios básicos da vitória sobre o pecado. Então perceba bem uma coisa: a vitória é nossa em nome de Jesus. Estes que são em Cristo somos muito mais do que vencedores. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Esses versos e tantos outros mais, eles nos mostram, eles nos ensinam, eles nos garantem que somos vitoriosos. Você é vitorioso? Quem é vitorioso aí? Levanta a mão. Quem é vitorioso? Pode baixar. Eu também levanto a minha mão. Mas só que tem hora que parece que a gente fica, né? Tá meio ruim de levantar.
explicar. 3 princípios básicos, simples, não é nada de novo que eu vou falar aqui, mas são 3 princípios básicos para a gente obter a vitória sobre o pecado, que já é nossa, mas para você tomar posse dela, né? Para você viver com ela e se livrar dessas coisas que atrapalham a sua vida com Deus, que atrapalham você ter intimidade com Deus, que atrapalham você ter poder com Deus. Primeiro princípio: morrer para si. Morrer para si. E eu vejo esse primeiro princípio na famosa afirmação de Jesus em Marcos 8:34. Vamos ver tudo juntos? Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma outra versão diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meu querido, essa afirmação famosa, categórica de Jesus, está muito claro aqui, que aqueles que querem seguir a Jesus, precisam morrer para si mesmo. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez você vai até achar estranho, mas é muito mais fácil você se matar, você dar cabo da sua vida, do que você negar a si mesmo. É mais fácil você dar um tiro na cabeça, dependendo do seu grau de desespero, mais fácil se enforcar, se jogar na frente do trem, do que você negar a si mesmo. Porque o negar a si mesmo é o tempo todo, no desespero ou na alegria, na boa situação, ou como falam por aí, no bem bom, ou quando a coisa está ruim do teu lado. O negar a si mesmo quer dizer que eu tenho que escolher morrer para os meus desejos e me render completamente a Cristo. No bem ruim, até vai lá, você está desesperado, então eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, você se joga para Jesus, você abraça Jesus, Senhor, obrigado. Mas no bem bom, será que a gente se lembra de Jesus? Lá, aquele momento em que você precisa abandonar a sua vontade, o seu eu, o seu querer, o seu desejo, porque é pecado. Não é um problema, é pecado. E Jesus fala que você precisa escolher a Ele. Porque, irmãos, à medida que Deus nos santifica, Ele fará com que passemos por um processo progressivo da morte para o eu, da vida para Ele. Santificação, eu volto nesse ponto, é esse processo progressivo. O morrer em si mesmo, escolher morrer o seu desejo e render-se completamente a Cristo, é um processo. E é cada vez mais você se entregando em intimidade com Jesus, mais você vai deixando a sua vontade, mais você vai querendo a vontade de Jesus. Quer ver só uma coisa bem prática aqui? Piada, eu falei disso numa dessas mensagens. Piada suja. As piadas que tem, só conto piada. Eu sou um exímio contador de piada, todo mundo sabe disso. Mas eu vou contar aquelas piadas, né? Pesadas, sujas, não é elefante que caiu na lama, não. As piadas que tem palavrão, né? É suja mesmo. Vai que você está no seu trabalho e naquela rodinha na hora do almoço, sei lá, somente, né, homem, a mulher também. O cara conta aquela piada. Aí você tem algumas alternativas. Primeiro, você vai fazer o seguinte: o cara começou a contar piada, você sabe que o negócio é ruim, sai de perto, você sai de perto, vai querer ouvir aquilo, vai querer, não vai. Já é uma boa atitude.
está lá no meio e na hora que o pessoal acha a graça da piada, você também vai achar graça, porque você não quer ser diferente. Aí está errado. Para começar, irmãos, nenhuma das suas atitudes são boas, você sabia disso? Nem é claro que é a pior, se você rir da piada para você achar assim, né, estranho, já que está todo mundo rindo, isso claro que não é bom. E nem é de você sair de perto, se o cara começar a contar piada. Sabe por quê? Porque se você tem uma vida com Deus, intimidade, onde você vai, as pessoas percebem Jesus, o cara não vai contar piada porque você está ali. Ele vai te respeitar como cristão. Ele vai olhar para você, não, eu ia contar piada, sabe o que aconteceu com você? Mas o fulano está aqui, ele é crente, ele é de Deus, ele é de Jesus, eu não vou contar não. Aí você agradece e tal. Esse para mim é coisa boa. É a atitude certa que você tem que ter. Porque você tem intimidade. Você se entrega tanto a Jesus que Jesus já vive muito em você. E as pessoas percebem isso. Agora, se você não entender o princípio bíblico de entrega, você pode estar confuso a respeito dos necessários tempos de quebrantamento que Deus permite na vida da gente. E talvez até sem saber você esteja resistindo ao método de Deus para conduzi-lo à santidade e ao poder espiritual. Todos nós enfrentamos ou enfrentaremos situações em que devemos escolher a vontade de Deus e não a nossa. Hoje, por exemplo, chegando de viagem, tinha um carro parado na frente da garagem da gente. E é um negocinho chato, né? Você quer entrar, eu zerro ela, para lá o carro na frente da tua garagem. E eu parei assim do lado, buzinei e tal, Jaqueline Modazinho saindo do carro. Só que a Jaqueline, muito esperta, né? Ela viu que o cara estava vendendo o Honda Civic 2010 dele. E aí estava o telefone dele lá, celular. Aí ela ligou, nisso eu já saí, parei de carro lá na frente para esperar ele. Aí vem ele, né? Sai lá da outra avenida, não estava nem na linha de moda, mas na outra avenida, todo sem graça, pede mil desculpas, achou que ali fosse uma oficina que não funcionava comigo. Chamar o portão da minha garagem de oficina é brincadeira, né? Mas a minha vontade ali, eu vou ser franco, não foi de buzinar, de reclamar com o cara. Pô, você está vendo que é uma garagem, eu estou chegando aqui, você para ali, ainda para na calçada, roda assim, porque é um carrão, né? Grande, é largo, além de ser um carrão mesmo, é largo. Então atrapalhava quem passa pela calçada. Se tivesse alguma senhora com bebê, não podia passar com o carrinho porque estava na calçada. Mas ainda bem que a Jaqueline resolveu. Nesses momentos, a gente é confrontado entre a nossa natureza e a natureza de Deus, ou o velho homem ou o homem novo. Nós enfrentamos situações a todo instante em que a gente deve escolher a vontade de Deus e não a nossa. Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A nossa carne, os nossos desejos naturais podem nos falar uma maneira de agir, mas a gente sabe muito bem que Deus quer uma outra maneira. Você acha que seria legal eu saísse do carro e reclamasse com ele e quisesse pagar uma geral? Pô, você está vendo que é uma garagem? Mas não é isso não. O certo é até orar para que ele venda lá aquele carro, ele compra outro carro. Esse aqui é o certo. Mas duvido que a gente pensa nisso naquela hora ali. Você quer que o cara tire o carro da frente da sua garagem? Somente quando você escolhe negar a si mesmo pela fé, obedecer a Deus, você vai começar a conhecer o poder de Deus. Mas não se desespera não. Jesus habita em você, e Ele, e somente Ele, se você deixar claro, vai te capacitar para você morrer para si mesmo. Então, como é de fato morrer para si na sua vida diária?
Em termos muito simples, meu querido, quer dizer a você não ter pensamentos, atitudes ou ações que você sabe que são da carne. Você sabe. A questão maior desses pecados de autoconfiança é que eles ficam lá escondidinhos e a gente não percebe bem eles, mas a gente sabe quando uma atitude é que a gente deve tomar como cristão, quando não é. Quando eu tenho que calar a boca, quando eu tenho que falar, quando eu tenho só que orar, ou quando eu tenho que exortar, quando eu tenho que fazer algo que eu sei que é de Deus, porque o Espírito fala. Você já não teve aqueles momentos em que você sabe que vai errar, sabe que vai pecar, vai soltar aquela mentira, vai ver aquela coisa no computador, ou vai fazer alguma coisa que é errada, e aquela vozinha ali de dentro, aquela vozinha, o Espírito Santo, faz, sai daí, tira esse computador, sai desse lugar, não fica olhando para essa mulher, para de ficar falando com a vizinha. Já não teve esses momentos? Isso é o Espírito está te falando, mas aí você não quer dar a voz, não quer dar ouvido, melhor dizer, e erra. Negue a si mesmo e receba a vitória que Jesus nos garante. E Ele nos garante na morte dEle e na ressurreição, que Ele age em nós. Meu irmão, Jesus já conquistou a vitória, e ela está em você, mas você precisa escolher morrer para si e deixar que Ele reine em sua vida. Paulo de novo agora em Romanos, capítulo 6, verso 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Embora Deus lhe dê a força, embora Deus esteja ali, ó, aqui a força, aqui, ó, tá aqui as armas, ó, Deus te dá a força, só você pode fazer a escolha de usar aquela força ou não. Só você. E não é fácil. Vai ter momento que vai ser muito doloroso negar a si mesmo e tomar a cruz. Vai ter momento que vai exigir de você uma fé muito grande, uma mudança muito grande. Mas é preciso. Porque é sobre a cruz que você morre. Sobre a cruz é onde você morre. E além do mais, é difícil morrer para si. É difícil negar-se a si mesmo. E muitas vezes você vai ser tentado a ceder a você mesmo. Segundo passo, para a gente poder obter a vitória sobre o pecado: tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Segundo passo, tomar a sua cruz. E para essa parte tem uma história muito interessante do tomar a cruz. Um homem estava lá no fim das suas esperanças, estava já no final de tudo, já não tinha mais jeito para ele, não aguentava mais. E ele, não vendo saída, ele caiu nos joelhos e começou a orar: Senhor, eu não consigo prosseguir, minha cruz é muito pesada para carregar, esse negócio, essa cruz aqui é pesada, Senhor, eu não consigo, dá um jeito, Deus. Aí Deus respondeu: meu filho, se você não pode suportar o peso dessa cruz, faz o seguinte, pega essa cruz e coloca ela nessa sala aqui, abra aquela outra porta e lá você pega a cruz que desejar, porque você tem que carregar uma cruz. Então
deixa a sua cruz aqui, abre essa outra porta e naquela sala tem um monte de cruz. Escolha o que você quiser. Aí o homem ficou alegre, né? Sentiu-se aliviado. Opa, Senhor, obrigado, ele valeu, o Senhor é realmente 10. Ele fez o que Deus mandou, deixou a cruz ali e entrou na outra sala. Quando ele chegou naquela outra sala, ele viu um monte de cruzes diferentes, muitas cruzes diferentes. E algumas eram tão grandes, eram cruzes tão grandes que não dava nem para enxergar o topo delas. Ele olha só, tinha a cruz grandona. Aí ele percebeu uma pequena cruz encostada numa parede ali do outro lado. Aí ele olhou assim, as cruzes daqui todas grandonas, né? E aquela ali pequenininha. Ah, Senhor, eu quero aquela cruz ali, me dá ela. Aí Deus responde para ele: meu filho, aquela é justamente a cruz que você deixou. Aquela é a cruz que você deixou. O que acontece se você recuar e recusar-se a tomar a sua cruz completamente? O que acontece se você se recusar a negar-se a si mesmo e obedecer a Cristo? Você perde a sua energia, o seu poder, o seu zelo espiritual. Se você negar-se a carregar a sua cruz, tudo que é espiritual, preste atenção nisso, se torna muito pesado. Tudo que é espiritual, qualquer coisa mais simples que seja, se torna muito pesado e fica difícil resistir a qualquer tentação. Os resultados das suas orações, a sua vida se torna muito limitada, se torna muito pequena, e você retorna a viver o seu próprio poder, ao invés de viver no poder sobrenatural de Cristo. Está na hora de você entender, perceber e buscar esse poder sobrenatural. Nós lidamos com fé. Fé é sobrenatural, nós falamos de Deus, Deus é sobrenatural, Jesus é sobrenatural, o poder dele é sobrenatural. O que é uma coisa sobrenatural? É uma coisa que não tem explicação, uma coisa que foge a essa realidade material que nós temos aqui. Isso é uma coisa sobrenatural, e você tem todas as condições dadas por Jesus de ter esse poder sobrenatural de Cristo na sua vida. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não viva no seu próprio poder, porque quando você vive no seu próprio poder, essa é a razão de muitos crentes estarem cansados espiritualmente. Eles falta poder sobrenatural. Quando foi a última vez que algum parente seu, algum vizinho seu, alguém seu chegou para você e pediu para você orar por ele, confiando em você, sabendo que a sua vida é uma vida de oração, e a sua oração tem poder? Existe isso, meu querido. Tem crentes que a oração é de poder. O cara está tão assim com Deus que lembra até que a irmã de Mel Williams contou isso. Não sei se foi aqui ou se foi na Cepal. Foi aqui que ela contou daquela panela que frita batata? Ou foi na Cepal? Foi aqui? Lembra? Foi aqui. Que ela queria aquela panela que faz a fritura sem óleo. Aquilo é caro, né? Muito caro. E um dia ela foi pregar numa igreja e ganhou aquilo. E quando ela chegou em casa, alguém viu e tal, falou: poxa, mas eu estou querendo isso e você ganha, você tem muita intimidade com Deus, né? Eu tenho muita intimidade com Deus, e Deus abençoa, e Deus dá. Você tivesse condições, você chegaria com o pastor Jeremias Pereira, ou com a irmã de Mel Williams. Olha para esse meu problema, você sabe que esse cara tem poder ali. Agora, o contrário,
foi a última vez que alguém chegou para você e pediu para você orar por ele, porque sabia que a sua oração tem poder, poder sobrenatural, porque você é assim com Deus, com Jesus. Hebreus 10, 37 e 39 diz o seguinte: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meu querido, se você cede e se entrega à velha natureza, o poder de Deus não chega até você. Se você cede e se entrega à velha natureza, você conhece muito pouco, mas muito pouco da vida abundante em Cristo, do relacionamento pessoal com Jesus, que é prometido de forma tão grande, tão clara aqui nas Escrituras Sagradas. Mas há cura para isso. E é muito simples. Se a sua vida não é uma vida de poder, se você não conhece o poder sobrenatural de Jesus, se as coisas não acontecem na sua vida, espiritualmente falando, a cura é muito simples. Basta arrepender-se, ter fé em Cristo. Pela fé você pode morrer para si e deixar Cristo viver em você e através de você. Deus lhe disse para abandonar algo que não é realmente um pecado, mas que é um obstáculo ao seu crescimento espiritual. Então obedeça para que você possa caminhar bem. E aí chega no terceiro e último princípio para a vitória sobre o pecado: negar a si mesmo é o primeiro princípio, o segundo princípio é tomar a cruz, e o terceiro e último princípio é seguir a Jesus. Uma coisa simples. Seguir a Jesus. Além dos pecados propriamente ditos, nós devemos deixar de lado tudo que nos atrapalha, cada peso. Hebreus 12, 1: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meu amado, não haverá vitória completa, nem poder completo em você, até que você negue a si mesmo e siga Jesus. Seja honesto com Deus, seja honesto com você mesmo. E nunca se esqueça de que bênçãos estão reservadas para aqueles que realmente tomam a cruz e seguem a Jesus. João 12, 24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Provérbio 17, 3: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é que prova os corações. Seguir a Jesus requer algo muito importante de mim e de você: quebrantamento. E a gente vai chegar no final dessa mensagem, no final dessa série, com esse convite de Jesus para nós: quebrantamento. Só quando a casca da semente é quebrada é que a vida dentro dela vai surgir. Se a casca da semente nunca for quebrada, nunca vai sair dali um broto, nada vai brotar dali. E isso é um princípio que a gente vê na morte e na ressurreição de Cristo. Precisou Cristo morrer, olha a casca da semente sendo quebrada, e ressuscitar, olha o broto surgindo ali, para que você possa também ser quebrantado, possa ter a vida eterna e poder usufruir desse poder de Deus. Mas o problema é que muita gente, crente e não crente, cristão e não cristão, ainda resiste ao método de
quebrantamento da velha vida. A casca na vida dos crentes é representada pelas coisas que pertencem à velha natureza. A casca na vida dos crentes é o velho eu. Quer dizer, os pensamentos e atitudes da nossa natureza pecaminosa. Embora a vida perfeita de Cristo habite em você, a velha caixa de pensamentos carnais vai obstruir grandemente o fluir de Deus através da sua vida. Porque afinal, meu querido, nós ainda estamos num corpo corrompido. Nós vivemos num mundo corrompido. Então, pastor, como é que Deus quebra padrões velhos para liberar a sua vida em nós? Qual é o método que Deus usa para quebrar a casca da nossa semente? Deus usa dois métodos. O primeiro, o método principal de Deus, é a convicção e a revelação do Espírito Santo que Ele dá para nós, através da Bíblia. Hebreus 4:12 diz que a palavra vem pelo Espírito, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Meu querido, através da Bíblia Sagrada, quando você lê, a palavra de Deus tem poder. E quando Deus abre os seus olhos para as áreas não crucificadas de pecado, do eu, Ele nos chama imediatamente para confessar o seu pecado e a confiar totalmente a sua vida em Cristo. Se você não tem tido momentos de quebrantamento, é quase certo que você não tem tido momentos de ler a Bíblia. Se você não tem momentos de se achar assim, realmente necessitado de Jesus, para que Ele transforme, porque tem uma mania que a gente tem de se achar necessitado de Jesus para receber bênção. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu estou com uma dor aqui no dedão do pé. Aí você busca Jesus, aí você quer Jesus. Mas tem um momento que é muito melhor do que esse, muito mais importante. É quando você vai aprendendo de Jesus, sabe? Ele vai mexendo no seu coração, vai limpando, vai em cada cantinho lá e vai arrancando aquelas coisas que não prestam. E aí você vai vendo o quanto você é fraco, o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Jesus transformando o seu ser. E você vai se enchendo do Espírito, e você vai sendo quebrantado, e o milagre, o milagroso poder da ressurreição vai brotar. E você vai conhecendo assim, quando você lê a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o segundo método de quebrantamento que Deus usa muito com a gente também é o das circunstâncias da vida. É aquela velha história, quando Deus nos chama pelo bem, nos chama pelo mal. É por aí. Porque Deus às vezes permite provocações muito grandes em nossas vidas, para que a gente esgote toda a nossa força humana. 2 Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. O que Paulo quer dizer com isso? É simples. Quando a sua força humana natural é destruída, você é forçado a uma dependência mais profunda no Cristo vivo dentro de você. Quando a sua força humana é destruída, o próprio Jesus se torna a sua força, o próprio Jesus é a sua justiça. Esse quebrantamento leva a uma total dependência de Cristo. Esse quebrantamento leva assim a você depender do poder de Cristo, não do seu, e não do que você crê, não do que você acha, não do que você deseja, não do que você acredita, mas o que Jesus
quer. O quebrantamento põe fim às maneiras de ser escondidas nas quais você ainda está apoiando a sua força da carne. O quebrantamento mostra para você aonde você está errado, lá naquele cantinho. E Jesus mostra: olha, tira isso daqui, joga isso lá. E tem um hino muito antigo que diz que quando Jesus perdoa, ele perdoa mesmo, né? Ele joga lá no profundo mar do esquecimento e não lembra mais. O problema é que muitos crentes resistem a este quebrantamento que pode libertá-los. Frequentemente nós lutamos contra esses dois métodos de Deus. Lá em Provérbios 17:3, que nós já lemos, nos dá um esclarecimento importante aos métodos de quebrantamento e purificação de Deus. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é que prova os corações. O refinador de metais preciosos, ele esquenta o objeto, ele vai esquentando a prata, o ouro, até que ele começa a partir-se. E naquele fogo, as impurezas vão saindo. O calor faz com que as impurezas da prata ou do ouro fiquem evidentes. Sem aquele calor intenso, as impurezas não são removidas, elas não são descobertas. E da mesma forma, o Senhor limpa e transforma os nossos corações. Deus permite aflições, Deus permite provações para esquentar, ou quebrantar a sua vida. Áreas de pecado onde antes o eu dominava e que passavam desapercebidos, e de repente naquele fogo da provação vem à tona e você percebe: preciso me libertar disso, preciso que Deus tire isso de mim. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Eu vou convidar aqui o louvor para vir à frente, para nós terminarmos o culto, porque sem quebrantamento nós nunca poderemos ver as maneiras sutis como o eu ainda se agarra ao nosso ser. Afinal, como disse Cecília Meirelles certa vez, quanto mais me despedaço, mais fico inteira e serena. Então, para terminar, se Deus está falando ao seu coração, está assim, você está passando talvez por uma prova na sua vida, como um ouro, como uma prata, a coisa está quente para o teu lado. Eu vou contar uma ilustração bem interessante, bem rapidinho. Uma barra de aço no valor de R$15, quando transformada em ferraduras, ela passa a valer 2 vezes mais. Mas a mesma barra de aço no valor de R$15, se ela é transformada em lâminas de canivete, ela vale 6 vezes mais. Mas a mesma barra de aço no valor de R$15, que transformada em ferraduras vale 2 vezes, que transformada em lâminas de canivete vale 6 vezes, quando é transformada em molinhas de relógio, sabe aquelas molinhas de relógio? Ela vale 50.000 vezes mais. Por que a barra tem que passar por processos para ficar valendo tudo isso? Porque quanto mais a barra de aço é manipulada, quanto mais a barra de aço é golpeada, quanto mais a barra de aço é introduzida no fogo, é batida, é prensada, é polida, maior é o valor dela. Eu oro que essa história possa lhe ajudar a deixar que Deus o quebrante. Há crentes que só funcionam quebrados. Há crentes que só funcionam quebrados. Então Deus permite que alguma coisa sempre aconteça
para mantê-los assim. Chegamos ao final da série Retorno à Santidade. E nesse final, Jesus está nos desafiando a um quebrantamento, a ver por onde você tem passado, qual é a prova que você tem passado, para deixar que você, o fogo, a provação, mostre as impurezas da sua vida e Jesus tire, e você seja como prata, como ouro refinado, para a honra e glória dele. Vamos cantar. E à medida que formos cantando, faça dessa música uma oração ao Senhor e peça: Senhor, me quebrante, preciso quebrar a minha casca, preciso brotar, eu preciso frutificar, eu preciso crescer. Me quebrante, me tire esses pecados, para que as pessoas me peçam oração, para que as pessoas me perguntem por que eu sou desse jeito, para que as pessoas perguntem o motivo do meu sorriso, mesmo passando por dificuldade, para que as pessoas perguntem por que esse brilho nos meus olhos, que é diferente dos outros, porque eu tenho Jesus.